Alô, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal Ricardo História e Ciência. Dessa vez eu gostaria de tratar de um assunto que eu vinha relutando um pouco, mais devido à polêmica e ter repercutido na internet a estupidez do João Carvalho sobre as falsas acusações que ele fez a Michel Foucault. Eu gostaria de falar um pouco das minhas leituras sobre Foucault e Émile Durkheim. Émile Durkheim, em um dos seus livros sobre a divisão do trabalho social, ele tem uma visão interessante sobre a questão da justiça, como é determinada as penas e tudo mais. Eu achei interessante uma frase que o Émile Durkheim fala nessa edição que eu tenho da coleção Os Pensadores, na página 49, ele diz: a pena consiste, pois, essencialmente numa reação passional, de intensidade gradual, que a sociedade exerce por meio do intermédio de um corpo constituído sobre aqueles dos seus membros que tenham violado certas regras de conduta. Ou seja, esse corpo, ele define as leis que devem ser obedecidas. E é mais ou menos o que o Michel Foucault trata também nessa sua obra Vigiar e Punir. Aqui está Vigiar e Punir, de Michel Foucault. E aqui da coleção Os Pensadores, de Émile Durkheim. Esse aqui já está um pouco velho. Veja só, o sistema ele funciona como uma economia de, de planejamento. Então nós temos a questão econômica, a questão macro, vista por Marx e Engels, a questão econômica, a questão das fábricas, das indústrias, e vemos também como a questão menor, a questão micro do poder, a microfísica do poder, em Michel Foucault, quando ele analisa, por exemplo, os trabalhadores nas fábricas, quando a gente tem o Fordismo, que teve a iniciativa de Frederick Winslow Taylor, da Ford, e depois o Toyotismo no Japão, que acabou se espalhando também nas outras fábricas ao redor do planeta, em todo o sistema capitalista. E nós temos toda uma divisão de todos determinados tipos de movimentos que os trabalhadores têm que fazer para a realização de determinadas construções, determinados objetos a serem construídos. Tudo isso tem uma economia para poder fazer mais em menos. No sistema penal, a disciplina, a questão militar, em todas aquelas marchas que são executadas pelos soldados. Então tudo isso tem todo um movimento de disciplina e rigor que vai se perpetuando ao longo da história, e em alguns casos isso pode levar ao fascismo. Se a gente pegar, por exemplo, na questão da Alemanha, quando teve a unificação, né, dos reinos da Prússia, se formou a Alemanha atual que nós temos, teve a República de Weimar, uma democracia muito frágil que permitiu a entrada das ideias nazistas, das ideias fascistas. Por quê? Porque em toda aquela disciplina, em toda aquela filosofia militar, já tinha todo um discurso e toda uma mecânica organizada voltada para esses ideais nacionalistas que carregam dentro de si todo um ideário xenófobo com pessoas ou grupos étnicos diferentes. E toda aquela disciplina, todo aquele rigor tinha uma aplicabilidade no funcionamento mecânico do Estado. E isso é feito nas prisões, desde os trabalhos que são executados tanto nas prisões antigas do século XVIII, do século XIX, como hoje em dia. Existe toda uma disciplina que muitas vezes não é só uma forma de punição para aquele indivíduo, mas é tido também como uma vingança. Só que sabemos que as prisões, elas, não só no Brasil, mas em vários lugares, ela não funciona para todos os cidadãos de determinado país.
Então, por exemplo, pessoas que são mais privilegiadas financeiramente, muitas vezes acabam sendo ou tendo penas reduzidas ou não tendo pena nenhuma. E diferentemente dos negros e pobres em geral, que sofrem justamente com todo o rigor da disciplina executada pelo Estado. E quando eles infringem a lei, eles são punidos como tal. No caso, uma crítica que podemos fazer através de Michel Foucault, já rebatendo a estupidez que o João Carvalho falou de que Foucault seria um reaça, e outras acusações pior que eu não vou comentar aqui, sem prova nenhuma, só tirou, só jogou assim, né? Que como é que o cara disse que é um historiador e joga assim as coisas e não mostra as fontes, os dados. Eu estou me baseando nas fontes no próprio livro de Michel Foucault. Tem também Emile Durkheim, que também foi muito importante nas escolas dos análises. Na França, que Marc Bloch, Braudel beberam muito da sociologia de Durkheim. Então, ele critica o Foucault, voltando para o Foucault, justamente que a aplicabilidade da lei, ela muitas vezes ela escolhe cor e grupos. Então, por exemplo, quando a gente teve aqui no Brasil o que Roberto Jefferson reagiu à prisão, colocando a vida de policiais em risco, muito bem, ele foi preso, mas ele foi porque ele se entregou e não foi algemado. Se isso se acontece na favela, a polícia atira para matar. E assim, dois pesos e uma medida, né? Porque eu não estou negando a questão de uma situação de confronto. É obviamente que o policial tem de reagir, né? Vai a salvar a sua vida ou a vida de quem estiver ali ao redor da população. Mas esse critério que é usado não foi usado o mesmo critério. Na favela é usado um critério. Quando foi num bairro rico, de um homem rico, branco, já foi utilizado um critério diferente. E essa é a crítica que Michel Foucault faz, que já vem desde os séculos antigos. Então, muitas vezes, muitos nobres, muitas pessoas de posses que cometiam determinados crimes eram protegidos pela lei. Mas aqueles pobres, eles eram levados por todo o suplício, por todo aquele castigo físico. Posteriormente, os suplícios são arrancados, são tirados da cena, mas ainda existe toda aquela questão da penalidade de ser vista pela sociedade. Toda aquela atenção, aquele foco. Hoje a gente tem a TV, tem a internet mostrando aquela violência, aqueles jornais sensacionalistas, e mostrando a execução como uma forma tanto de entretenimento, mas também como uma forma de dar uma satisfação à sociedade. Olha aqui, determinado fulano matou, foi morto também. Estava vendendo droga, foi preso, foi executado. Mas veja que quando vai para a parte mais alta da sociedade, existe um tipo de tratamento diferente. E é isso que o Foucault vem relatando ao longo da história. É um processo que já ocorria em outros processos. E sobre a questão dos corpos dóceis, é justamente a questão sistemática em todas as microfísicas do poder. Então, qual é o grande dilema, vamos dizer assim, entre Foucault e Marx? Porque muitos marxistas, não todos, têm essa crítica vergonhosa, vamos dizer assim, a Foucault. Os marxistas, eles analisam a questão macro. Vamos colocar aqui esse perfume grandão aqui. É o macro. É todo o sistema econômico capitalista, onde a riqueza do que é produzido nas fábricas, nas grandes indústrias, fica com os burgueses e aquela minoria, aquela coisinha pequena, para os trabalhadores. Porém, o que o Foucault vai analisar, além dessa questão econômica já analisada por Marx, o Foucault vai analisar os movimentos que são executados no trabalho. Ele vai analisar as diferenças de gênero, o tratamento que é dado ao homem, o tratamento que é dado à mulher, o tratamento que é dado aos imigrantes e aos cidadãos natos daquele país,
do qual ele vai se colocar contra todo o preconceito que os imigrantes sofreram ali na França, na Europa, de um modo geral. Então o Foucault ele parte de outras análises, de análises menores, mas que também são importantes. Enquanto o Marx vai fazer essa análise mais geral, mais gigante do sistema. Bem, então era isso. Eu espero que tenha sido um bom vídeo. Peço a todos que curtam a página no Facebook, Ricardo História Ciência. Curtam o vídeo, compartilhem e até a próxima.